Boa tarde, docente. Boa tarde, colegas. Estou aqui para apresentar-vos o nosso tema, arquitetura baseada em objetos nos sistemas distribuídos. No entanto, cada objeto é definido por um componente e estes componentes são conectados através de chamadas do tipo RPC, que são chamadas de procedimento remoto, o que facilita a comunicação entre cliente e servidor. Então, a aplicação pode efetivamente acessar recursos distribuídos da rede e, por final, será utilizada como sistema do tipo cliente e servidor. Temos aqui uma estrutura. Dizer que os objetos são considerados componentes e também uma distribuição de interfaces que são conectados entre si. Então, sendo o componente é o módulo da modulação das interfaces e os seus conectores são conectados entre si. Então, aqui temos o padrão CORBA, que é o Common Object Request Broker Architecture. E o meu colega vai dizer mais detalhadamente sobre como é que o modelo é e como é só potencialmente como ele é. E também sobre o protocolo que é utilizado no padrão CORBA. Muito obrigada pela consideração. Obrigado. Sim. Mais uma vez, docente, darei a continuidade do trabalho do que a minha colega grupal estava a falar, que é a arquitetura baseada em objetos, e eu cá irei falar do padrão CORBA, que na sigla inglesa quer dizer Common Object Request Broken Architecture, que neste mesmo padrão, dizer que o padrão CORBA é um modelo proposto pela OMG. O OMG é um grupo de gerenciamento de objetos que neste mesmo padrão ele permite os objetos de sistemas distribuídos que podem se comunicar entre si e o mesmo padrão, quer dizer, o mesmo gerenciamento é feito através de uma forma transparente. Falar mais dizer que utilizando o padrão CORBA é possível ter aplicações completamente distribuídas, ou seja, potencialmente com cada parte de software sendo executado em qualquer local de rede, em qualquer plataforma. Isto é, sem que o usuário perceba que isto está sendo usado, ou seja, que está a acontecer. Falando mais do padrão CORBA, sem que o desenvolvedor precise se preocupar-se em criar soluções que resolvam os problemas de interoperabilidade entre os diferentes pedaços da aplicação, o padrão CORBA permite a interoperabilidade do ORB através de conexões, ou seja, esta conexão é feita através de um protocolo, do TCP, mas é feita através de um protocolo que é o IIOP, que é Internet Inter ORB Protocol. É mais ou menos isso que eu tinha a falar acerca do padrão CORBA, que em suma este padrão permite que os objetos de sistemas distribuídos podem comunicar-se entre si de uma forma diferente. E darei a palavra ao meu colega que irá falar do OMG, OMA, desculpa. Eu vou dar continuidade ao que o colega começou a falar. Vou dar continuidade ao tema que fala sobre OMA, que OMA significa Object Management Architecture, que é essencialmente baseada em dois elementos, que são o modelo do objeto, que define o objeto que está a ser distribuído pelo sistema heterogêneo, e o modelo de referência, que define as características de integração dos mesmos.
A seguir, vou falar do Request Proposal, que é utilizado para que os modelos de objetos e de referência possam ser compatíveis com as especificações anteriores utilizadas. Com isso, tornar possível a construção de sistemas de objetos distribuídos interoperáveis em sistemas heterogêneos. O Corba possui toda a estrutura baseada no Object Management Architecture, que define a comunicação entre os objetos distribuídos e estão subdivididos em 4 elementos, que é o orb, que são e os objetos de serviço, as facilidades comuns e os objetos de aplicação. O orb define o barramento, isto é, ele recebe a informação do cliente, processa e faz a troca das mensagens entre os objetos. Os objetos de serviço que são aplicadas, que ampliam a funcionalidade do orb. E tem as facilidades comuns que definem as interfaces no nível da aplicação, e os objetos de aplicação, que é já a interface final que o usuário que é apresentado ao usuário, que consequentemente o usuário está a usar ou vai usar. E temos aqui um esquema bem elaborado que explica mais ou menos o que é o... Boa tarde, docente. Boa tarde, colegas. Sintam-se cumprimentados. Chamo-me Emílio e irei aqui falar do padrão Corba no contexto da definição da IDL. Dizer que para cada sistema de rede, o Corba permite que seja definida uma linguagem de definição da interface IDL. O que seria esse IDL? Ou o que é IDL? IDL é a forma pela qual uma implementação particular de objeto diz aos clientes em potencial, né, quais operações estão disponíveis e quais não, e como eles podem ser chamadas, ou melhor, na nossa linguagem, podem ser invocadas. Dizer que essa interface ou essas interfaces descrevem, como podem ver, descrevem os serviços que são oferecidos. Aí trata-se de uma linguagem puramente declarativa que, ao ser compilada, irá gerar o stubs e o skeletons, que são as partes responsáveis pela comunicação entre objetos, né? E só para acrescentar, já que temos que resumir o nosso tempo, dizer que através, né, da definição da IDL, é possível mapear objetos Corba, isso em linguagem de programação particular, ou em objetos, assim posso dizer, em objetos de sistema. E para deixar bem claro aqui, né, como eu havia me esquecido, eu não revisei bem no começo o significado da IDL. A IDL, no inglês, quer dizer Interface Description Language, que traduzido para português vem já significando a linguagem de descrição da interface. E terminado com a minha apresentação, irei passar a palavra ao meu colega, que irá
progredir ou que irá desenvolver mais o trabalho, isto dando continuidade, né, com a apresentação do trabalho. Obrigado. Saudações colegas, saudações docente, Eduardo continuando com a apresentação, falando dos componentes. Vou falar primeiro do lado do cliente. Do lado do cliente, o primeiro é o Stub Clients. Ela é uma interface estática que é compilada, né, que é compilada de uma IDL, ou seja, ela é gerada através da compilação de uma IDL. Então ela acompanha uma mensagem que contém a identificação e os protótipos dos métodos invocados ao servidor, ou seja, tem esses dados que serão enviados para o servidor. Então, depois temos a interface de invocação dinâmica, o DEE. Ela permite que o cliente invoque um método no servidor ou serviço, se invoque um serviço, sem que ele tenha conhecimento algum do que acontece na compilação do próprio método, do próprio serviço ou da sua interface. De seguida temos o repositório de interface. Ela contém como se fosse uma espécie de base de dados que contém todas as definições de todas as interfaces. Ou seja, todas as interfaces, as suas definições e as suas configurações estão guardadas no repositório de interface. Então, depois temos do lado do objeto Corba, ou seja, o servidor. Temos o Skeletons, que é a interface estática para os serviços ou serviços remotos ou métodos. Ela é responsável basicamente por receber as requisições do próprio cliente e repassar para o servidor, ou seja, ele recebe as requisições do cliente e passa para o servidor, um meio de transporte, uma ponte. Depois temos a interface de Skeleton dinâmica. Ela é semelhante ao DEE, mas a diferença é que ela é executada do lado do servidor. Então, de seguida temos aqui o repositório de implementação. O repositório de implementação, como diz o nome, que é um repositório, ele acontece em um tempo de execução, ou seja, ele tem um tempo para que as classes que um servidor suporta, os objetos distanciados e as suas definições, ou seja, ele determina um tempo de execução. Depois temos o adaptador de objeto, ou seja, o Object Adapter, ou OA. Esse é responsável, na verdade, por registrar as classes servidoras no repositório de implementação, instanciar os objetos chamados em tempo de execução, por exemplo. Depois temos aqui a interface ORB. A interface ORB ela permite o acesso às funcionalidades não oferecidas pelas demais interfaces, né? Ela permite que acessemos, né, as demais funcionalidades que não são permitidas por outras interfaces. Por que isso acontece? É porque ele não depende da interface do objeto ou do adaptador do objeto. Ele tem as suas próprias funções. E de seguida temos aqui uma apresentação em que temos um gráfico aqui, o cliente, o servidor com o próprio processo, como acontece. Temos o processo do lado esquerdo, o processo do cliente, o processo do servidor. Então, já para terminar, falar acerca da utilização da computação do objeto de distribuição da arquitetura Corba, que ele permite maximizar a flexibilidade de um sistema, reestabilizar a portabilidade, escalabilidade e por aí. Obrigado pelo tempo.